No dia 7 de janeiro de 1978, em Cove, Utah, um casal, Heidi e John Jeffrey Keyes, deram à luz um garoto. Era o segundo de 10 irmãos, o qual puseram o nome de Israel Keyes. Pouco tempo depois do menino Israel completar 5 anos, o casal se mudou para Colville, em Washington, onde eles viveram isolados em uma floresta. O menino foi ensinado então a seguir a religião dos pais, que eram cristãos fundamentalistas. Quando se tornou adolescente, Israel disse aos pais que não compartilhava mais da fé deles e foi expulso de casa, ao passo que seus irmãos foram instruídos a nunca mais lhe dirigir a palavra. Depois de expulso, ele passou a estudar sobre satanismo e não se sabe se foi por interesse ou por birra. Os pais de Israel não sabiam, mas o fato de Israel não ser mais cristão era o menor dos desgostos que um dia eles teriam do filho. Sejam muito bem-vindos ao canal A Lei das Bruxas. Se puder, já deixa o like e se inscreve para dar aquela força e vamos para a história. À medida que Israel ia crescendo, ele se dava conta de que amava caçar, perseguir qualquer coisa que tivesse vida e se movia, invadia casas para roubar armas e torturava animais. Coisas que a maioria dos serial killers fazem antes de conseguir matar uma pessoa. Em 2000, Israel teve uma filha com uma mulher que morava na reserva Macá, de Washington. No ano seguinte, eles começaram a morar juntos. Ele tinha acabado de ser dispensado com honras do exército, onde ele estava desde 1998, servindo em uma equipe de morteiros no 1º Batalhão, 25ª Divisão de Infantaria. No exército, ele não causou nenhum problema. Lá, ele gostava de ficar sozinho e beber bastante nos finais de semana. Em 2007, ele se mudou para Anchorage, a maior cidade do Alasca. Não se sabe quando, mas ele rompeu o relacionamento com a mãe da filha e ficou com a guarda dela. Os dois foram então morar com uma enfermeira com quem ele estava saindo. No mesmo ano, ele começou seu próprio negócio, a Keyes Construction. Inclusive, ele era considerado um ótimo carpinteiro, eficiente e super profissional. Pulando alguns anos nessa história, nós vamos para 2012. Era dia 1 de fevereiro, período de inverno recorde em Anchorage. Samantha era uma moça de 18 anos que trabalhava como barista em uma cafeteria chamada Common Ground, localizada na Tudor Road. Israel já tinha considerado outras barracas, mas essa funcionava até mais tarde e a sua localização era conveniente para o que ele pretendia fazer. A neve já estava empilhada, bloqueando a vista da barraca. Devido à sua localização no canto nordeste do estacionamento, as pessoas que entravam e saíam do Alaska Club não conseguiam ver o lado norte da barraca. Israel se aproximou minutos antes do fechamento, que era às 8, e usando uma máscara de esqui, pediu um café. Samantha o atendeu normalmente. Quando foi entregar o café, ele sacou uma arma. Ele a mandou desligar as luzes e ela o fez. A posição do botão de pânico no sistema de segurança da barraca ficava justamente ao lado do botão da luz. Mas provavelmente por medo ou por achar que ele realmente só queria o dinheiro, ela escolheu não acioná-lo. Israel mandou ela deitar no chão e assim que ela fez, ele entrou na barraca. Uma vez dentro da barraca, ele amarrou as mãos de Samantha com abraçadeiras de plástico. Perguntou onde estava o carro dela e ela disse que não tinha. Israel então a levou à força para fora da barraca e foram em direção à picape dele. Em algum momento, Samantha tentou fugir, mas Israel a perseguiu e a derrubou no chão. Ele colocou um braço em volta dela e apontou a arma para o seu corpo com a outra mão, dizendo que ela precisava cooperar, que a arma tinha munição muito silenciosa e que ela não deveria fazer nada que fizesse ele querer matar ela. Eles atravessaram a Tudor Road até o estacionamento entre o restaurante IHOP e o Dairy Queen, onde a caminhonete branca de Israel estava estacionada. Israel havia preparado a caminhonete, tirando tudo que havia na caçamba dela e até mesmo removendo as placas. Todo o sequestro durou 12 minutos. Ele disse a Samantha que aquele era um sequestro para resgate e dessa forma convenceu ela de cooperar para poder ser devolvida à sua família ilesa. Sem escolha, Samantha acreditou nas palavras de Israel, que logo percebeu que ela estava sem o celular.
ele retornou até a barraca de café, deixando Samantha amarrada na caminhonete. Recuperou o celular usando uma lanterna de cabeça e voltou para o carro. Depois foi embora. Com o celular de Samantha em mãos, ele enviou uma mensagem para o namorado dela e para o chefe e dono da cafeteria, se passando por ela e fazendo eles entenderem que ela teve um dia ruim e que queria sair um pouco da cidade para um final de semana de paz. Depois disso, ele tirou a bateria do celular dela. Ele pediu a Samantha o cartão de débito e ela disse que dividia uma conta bancária com o namorado dela e que o cartão do caixa eletrônico estava na caminhonete que eles também dividiam. Israel então prosseguiu, levando Samantha para sua casa em Spillane, no bairro de Turnagain. É dito que ele entrou em casa, certificou que a filha e a namorada estavam dormindo, pegou uma taça de vinho, voltou para o galpão de ferramentas onde tinha deixado Samantha e lá, bebendo vinho, ele disse a ela como a estuprar e a asfixiaria, tudo isso como forma de tortura psicológica. Depois, ele foi em busca do cartão na casa dela, a qual ela tinha já passado o endereço. Lá, Israel arrombou a picape do namorado de Samantha e roubou o cartão de débito que os dois dividiam. O namorado dela até chegou a ver ele, mas ele estava usando máscara. Israel escapou quando o namorado dela foi buscar ajuda. Voltando para casa, Israel fez tudo o que disse que iria fazer com Samantha e deixou o corpo lá. Voltou para dentro de casa, onde preparou suas malas para fazer um cruzeiro em Nova Orleans, que ele já tinha programado com a namorada e com a filha, que na época tinha 10 anos. Israel retornou do cruzeiro no dia 17 de fevereiro, depois de um pouco mais de 2 semanas. A primeira coisa que fez quando chegou foi começar a se organizar para pedir uma nota de resgate que exigia que o dinheiro fosse depositado na conta conectada ao cartão de Samantha. Ele entrou no galpão, pegou o corpo de Samantha que, devido à exposição ao frio extremo, acabou se conservando. Ele então tentou fazer parecer que ela estivesse viva, costurando seus olhos com uma linha de pesca, penteando seus cabelos e maquiando ela. Apoiou o corpo dela contra a parede e tirou uma foto Polaroid. A foto também mostrava parte da mão dele segurando uma edição de 4 dias do Jornal de Notícias Diárias da cidade, 13 de fevereiro. Essa foi a foto divulgada na mídia, mas não se sabe se essa realmente é a foto original ou se é apenas uma recriação encenada da foto do resgate. Depois da foto, Israel desmembrou o corpo de Samantha e no lago Matanuska, que fica a cerca de 1 hora de Anchorage, cortou um buraco no gelo usando uma serra elétrica e colocou os pedaços lá. Então, em 24 de fevereiro, ele mandou uma mensagem para o namorado de Samantha usando o telefone dela. Disse para ele procurar um pacote em um parque local. Lá, a polícia de Anchorage encontrou a foto e uma nota, exigindo que $30 mil fossem depositados na conta bancária de Samantha Coney. No desespero e na esperança de que a filha ainda estivesse viva, o pai de Samantha, James Coney, depositou o valor exigido por Israel. O dinheiro foi doado pela comunidade para a conta conectada ao cartão de Samantha. O plano era tentar pegar o sequestrador tentando fazer algum saque. De fato, Israel acabou fazendo saques do cartão de Samantha em diferentes localizações. Ele fez o primeiro saque em Anchorage, depois voou para Lowry 48. Lá, ele alugou um Ford Focus branco. Depois estava em Willcox, Arizona, pegando mais dinheiro de um caixa eletrônico, enquanto usava um disfarce sobre o rosto. A polícia conseguiu acompanhar os momentos em que a conta de Samantha era movimentada. E o último saque foi no estado de Texas. Israel sempre usava máscara, por causa das câmeras, mas um único erro dele foi suficiente para a polícia aproveitar cada segundo. O erro que Israel cometeu foi não ter afastado o carro em um dos saques que realizou. A câmera então capturou um Ford Focus branco. As autoridades do Texas ficaram todas atentas e em questão de dias, os policiais identificaram um carro no estacionamento de um hotel. Eles esperaram o motorista chegar e quando chegou, os oficiais rapidamente o pegaram. Dentro do carro estava o celular de Samantha e as máscaras de disfarce que ele usava. O cartão dela foi encontrado dentro do bolso dele. Israel passou então por um extenso interrogatório de 40 horas pelo FBI, detetives da polícia de Anchorage, promotores federais e parceiros da polícia. É dito
que durante todo o interrogatório, Israel não demonstrava culpa, remorso, sentimento algum. Ele se referia a Samantha como um mero objeto, sem nenhum valor. Ele disse que apesar de ficar dizendo a Samantha que a deixaria ir assim que conseguisse o dinheiro do resgate dela, ele já sabia desde o começo que ela ia morrer. Em muitos momentos do interrogatório, Israel bocejava entediado, tirava uma soneca rápida, se sentava confortável e ria com um riso perturbador, como se estivesse tomando uma cerveja com seus melhores amigos. A única pessoa pela qual Israel demonstrou alguma preocupação foi a sua filha. Ele queria proteger a privacidade dela e quis fazer um acordo. Pediu para que a mídia não tivesse acesso aos detalhes dos crimes contra Samantha. Disse que se assim fosse, ele estaria disposto a abrir mão de segredos que consistiam na morte de várias outras pessoas. Além de pedir discrição do seu caso em relação à mídia, ele pediu a sua execução o mais rápido possível, ou ele mesmo daria um jeito de se matar e levaria para a cova todos os segredos que a polícia desejava saber. E para complementar o pedido de acordo que ele fez ao FBI, ele disse o seguinte: I'm not in this for the glory. I'm not trying to be on TV. I want her to have a chance to grow up and not have all this hanging over her head. Durante o interrogatório, Israel alegou que no começo dos seus 20 anos foi que ele realmente reconheceu que era diferente das outras pessoas. Tinha desejos que outras pessoas não tinham. Ele até mencionou momentos em que ele estava no trabalho, quando morava em Washington, e as pessoas falavam sobre criminosos e o quão estúpidos eles eram e como faziam isso ou aquilo para serem pegos. Ele gostava desse tipo de conversa porque as pessoas não tinham ideia do que ele andava fazendo. Antes de Samantha, Israel nunca esteve no radar da polícia. Ele era um homem de 34 anos que tinha um negócio de construção, uma vida supostamente pacata e tranquila. Nenhum crime de violência, nenhuma ofensa sexual em seu histórico. Mas a verdade é que de 1997 para 1998, logo após ter se alistado no exército, ele atravessava o país, selecionando seus alvos aleatoriamente e mudando os métodos para evitar ser pego. Ele enterrava kits de assassinato em diferentes estados para depois ir lá, recuperá-los e usar contra sua vítima selecionada. Eram basicamente baldes contendo equipamentos como braçadeiras de plástico, munição para armas, silenciadores, máscaras, luvas, saco para lixo e materiais que ajudam na aceleração da composição de um corpo. Antes de Samantha, ele já tinha matado 10 outras pessoas em vários estados como Washington, Nova York, Vermont e Flórida. A polícia se perguntava como ele conseguia tanto dinheiro para estar se movimentando pelo país e descobriu que ele roubava bancos. Das vítimas de Israel, apenas Samantha e outras 2 pessoas, Bill e Lorraine Currier, foram definitivamente identificadas. O restante, nunca saberemos quem são porque ele não chegou a dizer tudo nas entrevistas, já que não tinham lhe garantido a execução que ele tanto queria. Em uma das entrevistas, ele deixa claro que ele não precisa dos detetives, são eles quem precisa dele. O que ainda conseguiram descobrir foi que o primeiro ataque planejado dele ocorreu no Oregon. Ele sequestrou uma adolescente e a estuprou. Ele pretendia assassiná-la, mas ela o convenceu a deixá-la ir embora. Ele disse que não foi violento o suficiente e que jurou a si mesmo que nunca mais deixaria isso acontecer novamente. Em uma audiência de rotina, na qual seria estabelecida uma data para o julgamento dele, ele tentou fugir, depois de alguma forma conseguir soltar as algemas de suas pernas. Durante todo o tempo que passou na prisão, ele estava desesperado para ser livre, vivo ou morto. Não se sabe como, mas ele conseguiu esconder uma lâmina na sua cela e acabou se matando no complexo correcional de Anchorage, em 2 de dezembro de 2012, onde ele estava sendo mantido em confinamento solitário, aguardando a data do julgamento, que seria em março. Ele cortou seus pulsos com a navalha e usou um laço improvisado para se estrangular. Ele deixou uma mensagem que era basicamente 11 crânios desenhados com o próprio sangue dele e uma frase, "We are one", que traduzindo significa "Nós somos um".
As autoridades suspeitam que isso faz alusão ao número total de suas vítimas. Além disso, ele deixou uma nota de suicídio de 4 páginas, na qual ele criticava o consumismo americano e a banalidade da vida cotidiana. Na mensagem, ele também pareceu celebrar os assassinatos que cometeu. Ele disse: "Você foi livre, você amava viver sua mentira, o destino tinha seu próprio esquema." A mãe de Israel, 4 irmãs e 3 cunhados foram os únicos presentes no funeral dele, que foi em 8 de dezembro de 2012. Quando Samantha ainda estava tida como desaparecida, seu pai, James Conner, fez uma postagem dizendo que a filha era uma pessoa incrível, inteligente, que ela era a luz da vida dele, e implorava para que quem quer que fosse que estivesse com ela, que não a tirasse dele. Os restos mortais de Samantha foram recuperados em 2 de abril de 2012. Israel nunca tinha matado ninguém tão perto de sua casa, e embora Samantha não tenha sido a primeira vítima, ele a matou praticamente no quintal de casa, e foi exatamente o crime contra ela que acabou levando ele ao declínio. E como ele mesmo disse, o destino tem seu próprio esquema.